Olá pessoal, nesse vídeo definiremos função afim, mais conhecida aí como função de primeiro grau. Então vamos lá, uma função chama-se afim quando existe constantes a e b pertencentes aos reais, tais que a f de x é igual a x mais b para todo x que pertence aos reais. Bom, essa função está aqui, ó, eu tenho ela no meu domínio os reais e contra domínio os reais também. Tá? Então, a função afim, ou função do primeiro grau, ela aparece nesse formato. Tá? Lembra muito lá a equação do primeiro grau, né? Que vocês já viram no ensino fundamental. Então, como trabalhar com ela? Eu tenho aqui uma variável x. O que é essa variável x? São os números pelos quais eu posso estar substituindo o x aqui. Tudo bem? Temos também duas constantes, a constante A e a constante B. Essas constantes recebem nomes específicos para cada uma delas. Então vamos lá. A constante A é o nosso coeficiente angular. A constante B é o coeficiente linear. Tá? Mais adiante nós veremos o que indica, né, cada coeficiente desse. Tá bom? Então, o que eu quero que fique gravado nesse slide é que é o formato da nossa função afim. Função identidade. Ela é também uma função afim. Quando ela acontece? Vamos ver. Eu tenho f de x igual a x quadrado, que é a função afim no seu modo completo, no seu modo completo, certo? Bom, se eu tenho um b, ó, b igual a zero e a igual a 1, o que acontece? Vamos ver. A f de x é igual a 1 vezes x mais zero. Então, a f de x é igual a 1 vezes x é x. Mais zero não preciso nem colocar. Então, eu chego aqui na minha f de x igual a x. Então, a f de x ela é uma função identidade quando eu tenho um b igual a zero e o a igual a 1. Mas o que acontece quando eu tenho esse formato de função? Vamos ver. Eu tenho, ó, se eu trocar meu x por zero, calcular f de zero, f de zero é igual a zero. Ó. X e x estão 0 e 0. A f de 1 é igual a 1. E a f de 2 é igual a 2. Tá? Então, a f de x sempre será igual a x. Por isso que a função chama-se identidade, porque o x sempre está identificado, né, com o y. Sempre terão o mesmo valor. Lembrando que o y, pessoal, também pode ser escrito como f de x. Vamos ver como fica o gráfico de uma função identidade? Vamos montar aqui uma tabelinha. Então, aqui tem valores de x, valores de y. Quando o meu x é zero, a minha f de x, que é o y, também é zero. Quando o meu x é 1, a f de x também é 1. E quando o x é 2, a f de x, ou o y, né, também é 2. Se eu colocar esses pontos aqui no plano cartesiano, terei 0 e 0, um pontinho. 1 e 1, outro pontinho. 2 para x, 2 para y, outro pontinho. E tração desse gráfico,
terei aqui uma reta, e essa reta aqui ela é muito especial, porque divide tanto esse quadrante 1 como o quadrante 3, ele divide ele em duas partes iguais, ó, certo? Então, se eu pegar esse ângulo aqui, eu terei dois ângulos iguais. Então, portanto, essa reta ela é bissetriz do primeiro quadrante e também do terceiro quadrante. Tudo bem? Lembrando, ó, que nós temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tudo bem, pessoal? Então nós temos a função identidade quando a igual a 1, b igual a 0. E o gráfico da função identidade ela é a bissetriz. Né? Ele é a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Função linear. A função linear eu tenho aqui a nossa função geral, né, está no seu modo completo. Para eu chegar aqui é só zerar o b. Então, o que acontece com a função afim é que o b é igual a zero. Daí o que me sobra? F de x igual a x. Certo? Bom, se por acaso aqui o a for igual a 1, eu terei uma função identidade. Tudo bem? Vamos ver aqui algumas f's de alguns números para ver como fica o gráfico. Então, f de 0. A f de 0 é igual a vezes 0. Ou melhor, faremos o seguinte, vamos trabalhar com uma função qualquer aqui. Vamos pegar em vez de a, vamos atribuir um valor para o a, 2. Então, f de x é igual a 2x. E vamos atribuir alguns valores para x. Então, vamos lá. F de 0 é igual a 2 vezes 0, que é 0. A f de 1 é igual a 2 vezes 1, que são 2. E a f de 2, 2 vezes 2 são 4. Vamos aqui anotar na tabelinha todos os pontos para que fique de maneira visível. Então, x e y. Então, na nossa função aqui, quando eu usei no lugar do x o zero, quando o zero estava no lugar de x, deu uma f de 0 igual a 0. Quando 1 estava no lugar de x, o meu y, ou o meu f de x, deu 2. Quando os 2 estão no lugar de x, a f de x ou y dá 4. Marcando esses pontinhos aqui, eu tenho 0, 0, 1, 2 e 2 e 4. Tá? 2 para x, 4 para y. 1 para x, 2 para y. 0 para x, 0 para y. Então, agora traçando o gráfico, a nossa reta, né? Lembrando que na função afim, o gráfico é sempre uma reta. Aí eu tenho esse gráfico aqui. Tranquilo, pessoal? Então essa é a nossa função linear. É quando eu tenho aqui na nossa equação geral, falta o valor do b, ou seja, o b é igual a 0. Aí eu tenho só o a vezes o x. E a nossa função constante. Tá? Quando nós temos a função constante? Vamos pegar aqui a nossa função no seu modo geral. Então, ax mais b. E eu tenho aqui, ó,
Só o B, ó, isso aqui não tem. Mas como eu posso sumir com essa parte aqui? Quando que ela some? Quando o A é igual a zero, certo? Porque 0 vezes x é 0. E 0 mais b, eu ficarei só com meu f de x igual a b. Mas como fica o gráfico dessa função afim? Vamos lá. Então, f de x é igual a 2, por exemplo. Bom, meu b é 2. Né? O b é onde a minha reta corta o eixo y. Né? Então, o pontinho estará aqui. Ó. Mas e a reta? A reta da função constante, ela sempre estará paralela ao eixo x. Tá? Então, f de x igual a 2, eu terei uma reta paralela ao eixo x que corta o eixo y no ponto 2. F de x igual a menos 1. Terei uma reta paralela ao eixo x cortando o y no ponto menos 1. Ok, pessoal? Vou encerrar esse vídeo por aqui e logo mais teremos mais vídeos sobre função afim.